Muito boa noite, amados irmãos e irmãs, amados amigos, amigas, todo mundo que tem visto, ouvido esses vídeos, que tem curtido. Eu espero que vocês, de alguma forma, alguém que esteja assistindo realmente escute aí a mensagem, né? A intenção aqui é falar da palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer mais uma lição do livro Fundamentos da Fé Cristã. Hoje o título é A Palavra, parte 2. E essa lição tem como base 2 Coríntios 3,6 e João 6,63. Né? 2 Coríntios 3,6 diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E João 6,63, que diz que a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. E aí Jesus fala, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E como a gente sempre faz, o título geral ele tem um monte de subtítulos e a gente vai falando os subtítulos e vai indicando as leituras dos subtítulos, tá certo? Então a realidade da palavra é o título grande. Os títulos menores são a letra mata, mas o Espírito dá vida. A letra mata. Cristo e a palavra. O Espírito é o que dá vida. O modelo de Moisés é a verdade e o Filho. Não tem bastante subtítulos. Então a gente vai lendo e vai indicando aquilo que não tiver aqui. Né? Ou a gente indica a leitura bíblica ou a gente lê o que está aqui. Bem? A letra mata, mas o Espírito dá vida. Esse é o assunto que consideraremos nesta lição. Da palavra de Deus, aquilo que o autor quer nos entregar. Será que estamos extraindo da palavra de Deus aquilo que o autor quer nos entregar? Essa é a questão aqui para a gente pensar. Não é razoável ler a Bíblia e não receber dela o que está pronta para nos dar. Não há outro livro como a Bíblia. Portanto, ao nos deparar com ela, devemos ter uma atitude diferente. Não é uma leitura comum, como um jornal, uma revista, um livro científico, um livro de história ou normas morais. Se nos relacionarmos com as Escrituras Sagradas de maneira correta, vamos amá-la muito mais. Receberemos dela além do que podemos pensar. Que o Senhor nos leve a sair do lugar comum, a sair da caixa, e ir além da cortina ou véu que nos impedem de receber a luz que ela nos quer dar. A letra mata. A palavra de Deus nos dá vida. Essa é uma declaração frequente em nossas lições. Contudo, precisamos fazer uma observação quanto à maneira de nos relacionar com as Escrituras. Ao abrir a Bíblia ou lê-la como aplicativo no dispositivo eletrônico, nos deparamos com muitas letras. Essa é a apresentação física da Bíblia. Mas o que ela tem para nos dar vai muito além das letras impressas ou da imagem no visor. Alguns se apegam à letra da Bíblia, e o resultado disso é morte. É claro, Deus não nos deixou um veneno para nos matar, mas até alimentos saudáveis podem matar. Se alguém mastiga um alimento e não engole direito, pode engasgar e até morrer. A refeição pode estar preparada corretamente. Ainda assim, se não for digerida adequadamente, pode causar danos e matar. A palavra do Senhor é espírito e vida, mas se for tomada como letra, pode levar à morte. Por isso, Paulo afirma, a letra mata. Ok? Tomar a palavra de Deus nos leva... tomar a palavra de Deus na letra leva as pessoas à morte. Se na história do cristianismo houve muitos episódios trágicos por causa da letra. Pessoas se mutilaram ao ler Mateus 5, 29 e 30, que diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
Ora, tal palavra não pode ser entendida literalmente, e sim aplicada espiritualmente, como Paulo mostra em Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Muito rico isso, né? Cristo e a palavra. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Como vimos em lições anteriores do Fundamentos da Fé Cristã, o Senhor Jesus advertiu os judeus religiosos: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso nos mostra que a palavra do Senhor não pode ser tomada sem o Senhor da palavra. Como alguém bem falou, a Bíblia é o único livro que sempre podemos ler na presença do autor. Se analisarmos as Escrituras como um livro qualquer, sem ir ao Senhor, não receberemos vida. A palavra de Deus é viva. O próprio Moisés, no Antigo Testamento, recebeu palavras vivas para transmitir ao povo. Hebreus 4, versículo 12 e Atos 7, 38. O Espírito é o que dá vida. Diante do exposto, devemos considerar o que o próprio Senhor Jesus falou sobre suas palavras. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Suas palavras não são apenas letras, são Espírito. O Espírito é o que dá vida. De que o homem precisa? De vida. O apóstolo Paulo informou que todos os homens estavam mortos nos seus delitos e pecados, em Efésios 2:1. A morte aqui não é física, mas espiritual. O espírito do homem estava inativo, incapaz de contatar Deus. Isso é morte. O Senhor Jesus deixa claro para nós que precisamos de um espírito vivo e operante para contatar Deus. Vejamos o que ele falou. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. O modelo de Moisés. Moisés foi a pessoa que o Senhor Deus usou para trazer a lei no Antigo Testamento, como está em João 1, 17a. Podemos pensar que Moisés deveria ser o homem que posicionaria a lei acima de tudo. No entanto, temos um exemplo que nos leva a refletir sobre a atitude de Moisés quanto à lei. Vejamos o que aconteceu em Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Manassés. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. O caso relatado mostra que um pai de família, Zelofeade, não teve filhos senão filhas. Na lei, a herança deveria ser transferida para os filhos e não para as filhas. O que as filhas pediam é que a herança da terra, com a morte do pai, não fosse transferida para outras famílias, mas continuasse com elas na casa de Zelofeade. Moisés, o promulgador da lei, poderia dizer para seguir o que está na lei, mas sua atitude mostra que nem mesmo ele deveria aplicar a lei de maneira fria, morta. Ele foi consultar o autor da lei, levou a causa delas perante o Senhor para saber qual era o parecer de Deus. Então o próprio Deus disse: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança. Que modelo estabeleceu Moisés? Que modelo ele estabeleceu? Aplicar a lei ao pé da letra ou ir ao Senhor e consultá-lo. Moisés não tinha apenas a lei, tinha também o Senhor. Que maravilha! A verdade e o Filho, é o último subtítulo. Assim como Moisés tinha a lei
E o Senhor Deus, nós também temos a palavra da Bíblia e o Espírito em nosso espírito. Não devemos ser desequilibrados. Devemos atender aos dois aspectos. A Bíblia fora de nós, em nossas mãos, e o Espírito dentro de nós, em nosso espírito. O Senhor Jesus disse aos judeus: se vós permanecerdes a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. A palavra do Senhor leva a reconhecer, aliás, a conhecer a verdade, e conhecer a verdade leva à libertação. Podemos entender que a verdade como letra é o suficiente para nos libertar, mas não é assim. Devemos ter a verdade como o próprio Senhor para nos libertar. Por isso o Senhor acrescentou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos da verdade e do Filho. O Filho é a verdade. João 14, 6. Amém. Tomara que vocês gostem. Jesus é o Senhor. Uma boa noite. Deus abençoe.